Abrindo o jogo. Abrindo o jogo. Depois daquele papo na semana passada aqui com o Johnny Cloud, né, que chegou que abriu o jogo de uma forma muito clara, transparente. Hoje vou bater um papo com alguém que também abre o jogo de uma forma muito popular, com simplicidade, falando a linguagem que as pessoas gostam de ouvir e sabem entender. Um comunicador nato, que nasceu lá na Bahia, morou na roça, infância na roça, aquela coisa toda, mas já está aqui na nossa Caratinga há mais de 20 anos, né? Buscou a família toda para cá e é super popular. Aconteceu, virou notícia? Com certeza você também segue lá. Eu estou aqui batendo um papo hoje com o Edson Simões para a gente poder falar sobre esse fenômeno que é o Aconteceu, virou notícia, e a forma que ele tem de se comunicar com as pessoas de uma forma simples, objetiva, direta, que fala a linguagem do povo. Edson, para começar, eu sei que você é um camarada super acelerado, seu telefone não para, né? Mas você tirou um tempinho para bater um papo com a gente aqui, contar um pouquinho da sua história, obviamente, e falar também do trabalho que não aconteceu, virou notícia. Obrigado pela presença. Rogério, eu que agradeço pelo convite, né? A gente sente assim até importante quando a gente recebe uns convites assim para falar um pouco da história da gente. Hoje a gente vive de história, né? A gente vende uma história, emenda na história, faz história, acontece história, mostra história. E você falou de abrir no jogo. No meu caso, nem abrir o jogo, que eu nem jogar o jogo, mas estou participando aqui do Abrindo o Jogo e me sinto muito feliz por esse convite. E é isso aí, igual muita gente já sabe da minha história aí. Um baiano que brotou em Caratinga em 1992 para 1993. Vim aí por um convite de um empresário que na época trabalhava aí de vendedores, né? Porque hoje, naquela época, não tinha facilidade da internet para se vender produtos. Não tinha o e-commerce, né? Não tinha, igual hoje tem aí, vários sites que hoje qualquer um compra, né? As pessoas mais velhas que não entendem, chama o neto, chama o filho, Alguns estão aprendendo também já lá e estão compram. aprendendo já a comprar pelo Mercado Livre, pelo AliExpress e por aí vai. E então naquela época os vendedores faziam essa parte aí, né? De ir levar armarinhos, não sei o quê, levava uma tabela de preço e tal. E eu me lembro que antes de entrar nisso tudo, eu trabalhava na roça com meus pais. Eu comecei a trabalhar na roça desde quando eu me conheço por gente, né? Nascemos ali, criamos na roça e ali viu que já dava para fazer alguma coisa, já tinha uma enxadinha já do meu tamanho, Para poder dar um jeito, né? já tinha um balai, lá tinha uma balai do meu tamanho para poder buscar o cacau, para pegar o cacau. O pessoal ia colhendo cacau, a gente ia catando e colocando nas rumas para poder depois partir o cacau e tal. Então, assim, eu sempre trabalhei naquele processo todo de roça ali no sul da Bahia. Ali no sul da Bahia, na época que eu morava lá, era um trabalho braçal mesmo, de roça. E a gente teve muita oportunidade de rua, então meus pais vieram do braçal da roça. E aí ali eu me encaixei com a minha família, meu pai e minha mãe, né, tiveram muitos filhos, então eu era o mais velho, então eu tomava conta dos mais novos, até meus pais voltaram da roça e aquela lida toda. Foi em uma época, em 1989, por aí, a gente teve a oportunidade de morar às margens da BR-101, aí onde as coisas começou a clarear para o meu lado, porque eu pedi o dono do lavador de carro para deixar eu aprender a trabalhar lá, e ele falou assim, não, mas a gente não pode pagar. Não, eu quero, pode ser de graça mesmo, Quer aprender. eu só quero aprender. Não, mas mesmo assim tem que ter responsabilidade, aqui é perigoso. E aí juntou os outros meninos, não, deixa ele vir e tal. E aí eu entrei ali e aprendi a lavar carro e assim, eu sempre tive meu jeitinho, né, de, de ser comunicativo com todo mundo, de ser brincalhão. E ali passou alguns tempos, eu já era o manobrista do posto ali, de levar carro na cidade, voltar. A cidade era 3 Qual cidade quilômetros, que é? Gandu, Gandu, é, no sul da Bahia. no sul da Bahia, na 101. E ali
fiquei muito amigo, sempre eu tive essa oportunidade de ficar muito amigo do estabelecimento. E aí criei aquela intimidade com a família e tal. Aí sempre fui tendo oportunidade. Eu sou um cara que sempre aproveitei as oportunidades, com clareza, com educação, e com gentileza e com honestidade. Eu acho que as pessoas veem a gente assim, peraí, isso aqui merece oportunidade porque é honesto, gente boa e tal. Sim. E aí eu sempre aproveitei essa oportunidade, entendeu? Bacana. E agora, quando foi que você resolveu a vir para Caratinga, então, e um pouco mais tarde buscar a família, né? Porque, como você falou, uma família numerosa, seu pai, sua mãe. A decisão de sair lá de Guandu, né? De Gandu, né? Gandu. De Gandu, para vir para Caratinga, imagino que não deve ter sido uma decisão muito fácil, porque normalmente você deixa raízes. Em alguns lugares, a pessoa fala assim, cara, eu tenho uma vida tão complicada, tão difícil, que eu vou embora mesmo. No seu caso, foi o quê? Foi a oportunidade ou a necessidade que te fez vir para Caratinga? Os dois. A necessidade e a oportunidade. A gente, como eu falei, naquela época, e até hoje é assim ainda, para quem mora na região do sul da Bahia, na Bahia os mineiros gostam muito de passear, que a Bahia é isso, aquilo é isso mesmo, a Mas Bahia é conhece os pontos top. turísticos, né? Vai lá. Então, assim, para quem mora no interior, quem não tem oportunidade, não consegue oportunidade fácil. Lá, na Bahia, assim, você tem, você não tem, você não tem. Então, assim, santo de casa não faz milagre. Então, lá eu nunca fiz milagre, né? E eu morava na roça e eu não tive oportunidade de cidade, de trabalhar, não tive oportunidade de estudar. Eu estudei depois aqui em Caratinga. Eu saí de lá analfabeto, sem saber nem escrever o nome, Você saiu de lá da Bahia e chegou a Caratinga analfabeto, Edson? analfabeto. Eu não sabia nem assinar o nome. Eu Você tinha quantos aprendi, anos, Edson? eu saí lá com uns 17 para 18 anos, 17 para 18 anos, analfabeto. analfabeto. O que tem Abrindo o jogo o que mesmo. Eu nunca não, conheço não, pra não, ninguém mas eu acho que que saiu analfabeto da mas Bahia. eu acho que isso é interessante, sabe por quê? Porque é aquilo que você falou. A gente que não está na Bahia, morando lá, principalmente no interior, eu, por exemplo, conheço a Bahia. Ah, mas você conhece a Bahia aonde? Conheço Salvador, o Pelourinho, Feira de E na Santana. verdade, Mas aí, é, ô, Rogério, a Bahia é muito fantasia de quem mora fora. exatamente. E aí você vai, quando você sai para ir para lá, você vai com dinheiro para gastar pro local E você que fica é 8 o dias, 10 dias. filé. Você Exatamente. vai pro filé. Você não vai pro. E o guia também, ele vai te levar nos pontos onde. Ninguém vai te levar, tipo assim, fica aqui uma semana na cidade tal pra você ver como é que é, como é que não é. Hoje mudou muito. Hoje tem muita oportunidade. Para quem mora hoje lá, A eu gente tá falando conheço. de 30 anos atrás Nós ou estamos mais. falando de 32 anos atrás. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que hoje lá ele é considerado empresário, mas ele era igual eu, trabalhava no mesmo lugar que eu, e ele era pior. Eu ainda tinha emprego e ele não tinha emprego. Ele pedia. Ele pedia dinheiro no ponto lá tem o ponto de apoio, né? Uhum. Parava vários ônibus naquela época, Penha, São Geraldo, Itapemirim. Então parava tudo nesse posto, nesse ponto de apoio lá. E esse rapaz É que tipo hoje Realeza aqui, assim, é mais ou menos. tipo ali, e esse rapaz hoje que é um empresário, ele vivia de pedir dinheiro para levar para ajudar a família dele, a mãe dele era mãe solteira e tal, ele tinha outros irmãos e ele pedia dinheiro. Aí no final do dia tinha uma graninha boa porque todo mundo dava, Claro. todo mundo ajudava, chegava, me ajuda, aí todo mundo ajudava. E hoje esse cara, ele é um empresário da cidade. Ele trabalha no mesmo ramo que nós, ele tem produtora, ele tem tudo bom e do melhor, ele tem casa boa, ele tem sítio, ele tem carro top. O cara trabalha para várias prefeituras hoje, prestando o serviço dele, tal. É um cara que é considerado hoje lá o cara. Você fala, quem que é o Eduardo Santos? Todo mundo sabe quem é o Eduardo Santos. Mas a história do Eduardo Santos, talvez poucas pessoas Poucas da nova geração pessoas conhecem, né? conhecem, e eu conheço, eu sei o que ele passou, o que ele viveu. O cara saiu praticamente, estava analfabeto também, e ele entrou na Globo. Agora, O cara virou editor da Globo. O cara não sabia nem ligar uma câmera. pois é, mas aí é aí onde eu ia chegar. Você me deu o gancho para onde eu ia chegar. O Edson, que saiu lá da Bahia com 17 para 18 anos, sem saber ler nem escrever, chega a Caratinga
para trabalhar como vendedor? Como é que é essa história aí? Eu já saí de lá para fazer esse papel. Eu trabalhei lá, trabalhava num posto lá, tentei estudar. Quando eu trabalhava nesse posto, tentei ir para a escola, mas por eu ser da roça, não tinha roupa adequada, não tinha um calçado adequado, eu me esforcei. 3 quilômetros para ir e 3 para voltar, né? Então, eu ia, conseguia ir para a escola, eu fui uma semana. Quando chego lá, tinha um grupinho, sempre tem um grupinho, né, que quer te humilhar, que quer Sempre te. tem. E aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei logo um grupinho que todo mundo tinha medo, e eles invocou comigo. É Aí, a presa da aí vez. queria fazer, falar que ia fazer acontecer comigo, e naquela época, é como se é hoje, os meninos que era mal influente, era perigoso mesmo, e eu sempre eu corri de confusão, sempre corri de briga, como eu corro até hoje. E aí os meninos falavam que ia pegar, que ia me bater, que não sei o quê, eu falei, Aí eu você não não vou vir gostou da mais. história. Aí no último dia eu falei, não, eu vou assim mesmo. E aí tinha um outro menino que trabalhava comigo no mesmo lugar que ele já estava mais tempo, então ele já estava mais avançado nos estudos, ele já sabia muito mais e tal. E eu tava, tipo, no inicinho, no inicinho. E eu tentando, aí eu ficava com muita vergonha, velho. E eu não sabia nem olhar no quadro direito, eu não sabia nem o que fazer, não sabia nada, nada. E de chinelinho, bermudinha, camisetinha daquelas bem danadinha mesmo, dado pelos outros. E eu falei, agora ferrou. Aí chegava os professores daquela época, tipo assim, tá aí, se vira, não tinha muito ninguém para ajudar, não podia. Aí, um dos últimos dias, eu voltando para casa, 10 horas da noite, eu ganhei uma pedrada. Passou um veículo, os caras tudo doido, e jogou em mim uma pedra. Pegou aqui no meu ouvido assim, rasgou minha orelha, sangrou muito e tal. Eu fui para casa, eu cheguei lá, falei com a minha filha, não vou voltar mais não. Aí a minha mãe e meu pai falaram assim, pois é, eu te falei que é perigoso, você ir sozinho e tal, voltar sozinho é muito perigoso. Aí eu não fui mais, parei. E aí eu continuei focado no meu serviço ali, trabalhando, de lavar carro e tal. Cada dia mais eu aprendia a andar, a dirigir caminhão. Eu dirigia ônibus lá, moto para todo lado, caminhão, F4000, Toyota e tal. Então, os carros no momento daquela época, eu pegava tudo. E aí, nesse meio tempo, apareceu lá uma equipe daqui de Caratinga, que é vendedor, trabalhava de armarinhos, né? Eu lembro como hoje a empresa Socom, que não existe mais de Ponte Nova. E aí, ó, o meu apelido lá, lá na Bahia, meu apelido é Salsicha. Mas os meninos me apelidou de Neguinho. Ah, eu vou chamar você de Neguinho porque você é pretinho, é mais fácil e tal. Não pelo lado de racismo, mas Mas é uma coisa que a gente precisa entender. eu falando É, aqui, o pessoal diz, teve racismo com o cara. não, o que a gente precisa entender é o seguinte: nesse ponto aí, a gente precisa de colocar no contexto, né? Era uma forma carinhosa de te chamar É, ali para poder te dar uma oportunidade, né? Se você tivesse apelado na época, ela não me chama de neguinho, não, porque eu não aceito. Então, assim, não estaria nem aqui a gente hoje. precisa colocar dentro do contexto. Quem te humilhou lá na escola, quem te deu uma pedrada, nem foi racista com você, foi preconceituoso de outra forma mesmo, né? Porque você não estava vestido adequadamente, como você falou. Então a gente tem que lutar sempre contra o racismo, e eu sou alguém que luto diariamente, todo dia contra o racismo, mas a gente precisa separar as coisas. Nesse caso aqui, foi uma questão assim de oportunidade ali para poder te. E aí, E de uma outra época também, né? Estou e a falando gente, também de 30 anos atrás. meu pai morava numa fazendinha que era do lado do posto. E eu tomava conta de uma casa que era tipo a casa do patrão, que às vezes saía da cidade e ia dormir lá, então eu ficava nessa casa. E ele passou a não ir mais. E eu fiquei nessa casa. Aí eu chamava os meninos para não ficar naquele relento lá e tal. E aí criou-se uma amizade. E ele falou assim: vamos fechar com a gente? Porque aí é outro rumo e tal. Você vai aprender novas coisas. Eu falei, pergunta se para sua mãe. Eu falei, não, eu vou nem perguntar, não. Eu vou. Não vou nem perguntar, É, não. eu vou. Então, todos vão, então bora, junta suas coisas. Aí foi Era muita assim, coisa? era um bornalzinho de roupa. Aí minha mãe juntou uma sacolinha, um bornalzinho mesmo, feito de Eu pano. já tive bonozinho, sim. Já Feito de tive. pano, colocou minhas roupas ali dentro, com um alcinho do lado e meteu o pé. Hoje a gente só vai sentir uma malinha top, Puxando uma uma rodinha e tudo mais. mochilinha. Por exemplo, hoje eu tenho uma malinha boa, eu tenho 2 mochilas tal, top. Aí eu falo assim, de onde que eu vim? Do embornar pra mochila.
é Deus mesmo. E aí eu saí pro mundo, já saí vendendo, saí dali. Eu lembro como hoje que a gente saiu voltando pro Travessão, entrou pra Camamu, fomos pra Ituberá, Ituberá foi Valença, e aí pegou, voltou de novo. Eu só sei que a gente foi dormir já lá pro Nordeste da Bahia. Aí eu já fui dormir numa cidade chamada Cícero Dantas, que é uma cidade que eu tenho o maior respeito, o maior carinho por essa cidade. Foi um lugar que acolheu eu lá e tal. Um lugar que a primeira vez que eu fui num dentista para obturar um dente, foi lá. Eu lembro como hoje que o dentista lá ficou muito meu amigo, me atendendo. Nunca me ele gostava muito do meu jeito de falar, a secretária dele, enfim. Cícero Danta tem um carinho muito grande por Cícero Danta, uma cidadezinha pequena, sabe, mas muito acolhedora, festeira e tal. E ali trabalhei um bom tempo de vendedor, desse meio tempo de 93 até acho que 97. Eu tirei habilitação lá na Bahia, né? Uma banca de Alagoinhas que estava na cidade de Cícero Danta. Você já sabia dirigir, porque você. Já sabia, dava. Eu tirei naquela época, a banca ia, você só tinha que saber responder as provas e tal. Sim, Era tipo um mutirão. é. E aí o carro que eu trabalhava, eu já mandava muito bem nele, que era uma D20 naquela época, aquela D20 Era 90, muito na prática mesmo, aquela né? D20 91, 92, uma D20 92, que era a Aquela D20 diesel? One, aquela diesel, ela não era a Conquest, não, depois veio a Sim. Conquest, ela era uma antes, mas era do Israel, era uma top de linha, com retrovisor que mexia e tal, era top. E aí eu tirei minha carteira nessa D20 do Israel. Você conhece o Israel, Sim, Miranda conheço, Boaventura? conheço. E aí eu tirei a minha carteira lá, hoje o pontuário dela é de Caratinga, né? Que eu troquei um monte de vezes, todas as vezes foi aqui, toda vez foi aqui. Aí quando eu fiz a reciclagem, ela passou a ser passou a ser praticamente Mas pontuário daqui. a habilitação inicial foi lá na Foi Bahia, lá na em Bahia, Cícero Dantas. Cícero Danta. Uma Bacana. banca lá de Alagoinhas e eles iam para fazer, como se fazia mutirão para tirar carteira de Sim, identidade e sim. tal, nos lugares É menores. porque no local não tem uma banca que fica lá o mês inteiro para Porque isso. a pessoa, para tirar uma habilitação, eu teria que tirar nos grandes centros, né? Toda a cidade, por exemplo, Gandu, por exemplo, era grande, mas você não conseguia tirar uma carteira lá. Você tinha que ir em Itabuna para tirar a É carteira. perto de Itabuna, de Gandu? Itabuna é 140 quilômetros. Ou senão para Feira de Santana, que é 200 quilômetros. Então, assim, você tinha dois centros para você ir tirar habilitação. Hoje você tira habilitação até no povoado, Exatamente. né? Tem lá os tempos para tirar. Então, cara, meti o pé, vim para Caratinga, com Israel, e a equipe dele, e aí viajava todo mês para lá. Nesse meio tempo eu fui ficando aqui, em vez de voltar para minha casa, eu fui ficando aqui. Até que Mas você ficou fiquei. muito tempo sem ir em casa? Sem. Não, eu ia direto porque a gente trabalhava lá, então todo mês eu passava lá. Sim, Às porque. vezes eles vinham embora, eu ficava lá, às vezes voltava, me pegava de novo. Aí até que eu fui ficando aqui, né? Aí nesse meio tempo eu construí família aqui, né? Em 1995 eu conheci a mãe dos meus meninos e tal. Em 2000, em 99 eu já tive meu primeiro filho, que é o Isaac Simões. Tá com quantos anos o O Isaac Isaac agora? tem uns 26, 27, já me deu uma neta já. E aí depois veio o Gabriel na sequência e depois de um tempo o Davi. Então eu tenho três filhos e eu tenho duas netas. Então vim para Que Caratinga, é caratinguense, são mineiros. são mineiros. Vim para Caratinga, em 97 eu trouxe minha mãe e meu pai, entendeu? Para cá também, para morar aqui e construíram casa, hoje moram aqui perto de mim. Enfim, né? Já passei pelos meus perrengues e hoje eu tô aí, cara. Mas eu quero saber do Edson, aquele cara que chegou aqui, que confidenciou pra gente aqui pela primeira vez, como ele disse, né, que chegou aqui analfabeto, como que a comunicação, né, dessa forma que você faz hoje, que é profissional, ela começou a entrar na sua vida? Porque o comunicador, você já nasceu comunicador. Sem saber que eu era, né? Mas você já nasceu comunicador. Lá no posto, lá no lavador, vendendo armarinho, você já era comunicador. Mas a comunicação de massa, porque uma coisa é se comunicar com uma pessoa à sua frente, né? Tô ali batendo um papo, interlocutor, tô tentando vender para alguém, é uma coisa, é um interlocutor. Agora você está conversando com milhares de pessoas, né, centenas de pessoas, como você faz, aí já é outro nível de comunicação.
Quando foi que esse nível de comunicação entrou na vida do Edson Simões? Rogério, o mais legal é que quando eu vendia, eu não vendia, o cara comprava. Porque ele pegava a tabela de preço minha, com a pastinha que eu ia lá, e ele mesmo lia e falava comigo, ó, tá vendo aqui? Ó, você tem que anotar. Eu não sei escrever direito ainda. A companhia de escrever foi com os meninos me ensinou, mas o cara, me dá aqui, o cara perdia a paciência, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, o cara vai embora. Vendia pra ti. Você Então vendia, assim, né? eu vendia era na ignorância mesmo, cara. Tinha alguns caras, como é que eles mandam um vendedor burro pra vender, por aí? Pois é, aí um É dia eu como falei, me manda o vendedor que aí não um sabe dia ler, por eu exemplo. falei com o cliente, falou assim, mas alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então vocês têm que fazer para ensinar o burro aqui, né? Eu era meio atrevido para responder. Enfim, eu vim para Caratinga, aí parei de trabalhar de vendedor, aí comecei a trabalhar em algumas empresas de motorista, né? De fazer entrega, trabalhei na Dispel Embalagem, um bom tempo, né? Com o seu Hernani Vilelas, que Deus já levou, e a filha dele, a Andréia. E aí trabalhei um tempo também lá na Petisco Quimara também, né? Com macarrão e tal. Aí depois eu voltei, regredi de novo, voltei de novo, fui tornar a viajar de novo, mas aí eu fui mexer com essas cartelas que todo mundo ali no Santa Cruz sempre mexia, que dava uma graninha boa. Sim, Mas a gente fica lá na estrada, a mas galera ralava bastante. a gente A comia tabinha que na falava. tabinha, a gente fazia É, comida no próprio carro e tal. É uma vida quase que pedir esmola para dois, mas não era o que tinha, e era a o que gente tinha. ia. E aí, nesse meio tempo, eu tava trabalhando com isso, eu tava lá em Arapiraca, Alagoas, Alagoas. e meu irmão já trabalhava lá no estacionamento do Pepeto, do Sim, LCM. sim. Aí meu irmão, um dia eu liguei para lá, na época dos orelhão, fichinha, caí, comia duro de uma vez, só de atender. Ainda mais de longe. Ainda Aí mais do interurbano. eu colocava 5 fichas. Não dava tempo de falar nem oi, como é que tá, né? Aí ele só falou assim, ó, neguinho, deixa eu falar com você. Você tem que ir pra cá, tem uma entrevista pra você aqui na televisão, você trabalha de motorista. Você tem que estar aqui quinta-feira, 4 horas da tarde, que vai te entrevistar lá. Foi mesmo, véi, e era terça-feira de noite. E Arapiraca é longe pra Então eu caramba, né? falei assim, eu tava na caminhonetinha, eu falei, não tô indo. Lasquei o pé lá pra cá e vim, deu tempo pra entrevista, eu fui entrevistar lá pelo Super Canal. Na época, eu lembro, Que era ali na feirinha, né? não, Não era na feirinha, não? era onde que é o banco hoje. Aonde era o Santander. Essa Sim. memória foi Não, ali na verdade era a TV a era cabo, a né? Super Cabo TV Super Cabo e TV e no final no a fundo TV. é a TV. Perfeito, E perfeito. eu Depois comecei, passou pra feirinha. aí eu trabalhei ali primeiro, passava naquele corredorzinho, que tinha o escritório do Doutor Nelson assim antes de entrar, e do outro lado Já tinha lá o Rock e o Kleber Lopes? era lá mesmo, tava sempre lá. Com certeza. E aí eu vim, treinei para poder motorista, perfeito. Motorista, eu tinha uma taunezinha, carregar o pessoal, e 2 semanas que eu tava lá, um cinegrafista pediu demissão, o outro saiu e falou assim, ó, tem uma vaga, é sua. Você só tem que aprender. Pai, sério? Sério, eu nunca tinha visto uma câmera na minha frente, eu vi ali, pela primeira vez eu vi. Que não era isso aqui, tá, gente? Era Não, uma era câmera M9000 M9000 que era grandaça, com a bateria para pesadona. colocar do lado, ou com É, cinto, ou com quando o cinturão. cara tinha que fazer a imagem no ombro, ficava meio torto porque era Torto, pesadona. pesadona. Então eu comecei, aprendi a filmar no supermercado, ali em volta da Praça Fita Garovim, VHS para os mais jovens aí, que não sabem o que fita que é. VHS. Aprendi com uma semana a filmar. Minha primeira matéria que eu fiz, que eles gostou, foi logo um acidente de cara. Aí ele já, Acidente persegue, sim, de ali, reportagem, né? bicho, Impressionante. Itapemirim bateu com um carro pequeno, caiu com a rebanceira lá embaixo, o motorista morto lá na BR, e eu lá filmando e ainda comendo goiaba. Aí o pessoal, não, esse cara é doido, um acidente lá, repórter, falou, povo morto lá, gente, e ele comendo goiaba e filmando. Eu falei assim, gente, eu vi uma goiaba bonita lá, e saiu do meu eu de repórter, cinegrafista ali, vou comer uma goiabinha aqui, né? Uai, Oportunidade. não tem nenhum sangue na goiaba, não tinha nada, comia goiaba. Enfim, dali pra cá, o editor avaliou que as imagens eram boas, que era o Edilson Vaz, um abraço pro Edilson Vaz. Grande Edilson. E o coordenador na Esse época é das era o antigas. Saulo Garcia. Saulo E Garcia. foi o Saulo que me deu a oportunidade. Foi ele que eu pedi um emprego no meio da rua e foi ele que lembrou quando surgiu a vaga para me chamar.
Bacana, bacana. Aí E é tem importante esse reconhecimento, tá, cara? não, tem Importante. demais, eu tenho É demais. importante, E importante. aí quem me contratou, quem fala, que me deu a voz de contratar, na época quem comandava era o Zé Mário da Mata. Zé Mário da Mata, irmão do Áureo da Mata, Exatamente. grande cruzeirense. Então, assim, a gente vai lembrando, mas vai encaixando as coisas. Aí depois o Fred, né, abraçou e até hoje nós somos bons amigos, né? Além de era um grande patrão comigo, e hoje até hoje nós somos grandes amigos. É, o Fred é uma grande pessoa. Então eu entrei em 2000 na imprensa, eu entrei pelo Super Canal e tô aí, 26 anos de imprensa. Saí do Super Canal, fui para a Sistec, tive um bom tempo na Sistec, na direção do Beto, né? De Souza, e saí, entrei na Docs com a parceria da Rede Record durante 3 anos e meio. Eu prestei serviço para a Record. Eles quiseram até me levar lá para Valadares, mas aí eu não quis, porque família aqui, as Toda coisas a família todas. constituída aí, né? Pai, mãe. Aí eu recebi convite para trabalhar no Hoje em Dia, lá em São Paulo também. Agradeci o convite, mas também não aceitei. E aí, cara, eu fui evoluindo esse meu trabalho, as coisas foram evoluindo, né? A É, M9000 não existe mais. aí em 2003 a M9000 já deu uma caída, entrou aquelas A Panasonic, né? Panasonic, Mini DV. que era mais levinha um Era pouco. mais levinha e a imagem era mais top, A né? imagem ela tinha muita Eu qualidade. lembro que eu tinha uma câmera dessa na caixa, que ninguém podia pegar, com as fitas lá na enchente. Eu caí na água com uma das câmeras, molhou, né? Que é em 2013. Eu falei, não, não tem como ficar sem imagem, não, eu vou pegar sem autorização. E aí eu sempre fui meio ousado nessas coisas, fui lá e peguei a câmera, liguei a câmera, funcionei a câmera e só peguei as imagens, que foi uma das melhores imagens feitas Até pela qualidade, pela pela sua ousadia, qualidade, né? Então, assim, a minha ousadia naquela época, na época do Super Canal, valeu muito que nem me chamaram a atenção, né? Pois é, porque deu certo também. Deu certo. Deu errado, Porque deu certo também. Agora, Edson, a virada de chave, né? Depois de passar por isso tudo, daquele garoto lá na roça, em Gandu, na Bahia, aquele garoto do lavador, aquele garoto que viajou muito, vendeu de tudo, vendeu aqui em Caratinga, tem minha tabinha, viajando com o pessoal, que eu conheço algumas pessoas que tem um vivem monte assim aí, até hoje, tem um monte de tem uma até hoje. galera que mexe com isso até hoje. E a virada de chave, depois de passar pelo Supercanal, passar pelo Sistec, a virada de chave veio com o boom da rede social, o boom da internet, o boom do WhatsApp, né, dos grupos e tudo mais. Foi a criação do Aconteceu Virou Notícia. Então, assim, antes dessa ideia do Aconteceu Virou Notícia, já tinha te passado pela cabeça em fazer algo parecido? Como é que começou? Como é que surgiu a ideia do Aconteceu Virou Notícia? Rogério, a ideia foi o seguinte: me colocaram em 2014, me colocaram em um grupo de notícia lá do governador Valadares. Eu fiquei lá e tal. Nesse grupo, eu falei assim. E aí, esse meu amigo que é desse grupo lá falou: bicho, por que você não cria um grupo aí para colocar esse pessoal da mídia, das polícia? Porque foi quando surgiu logo o WhatsApp. Funciona muito, cara. Em vez de ficar mandando para um para outro, já vai todo mundo para um lugar só. Aí eu falei, mas aí como eu era funcionário lá da rede da TV Docto e tinha coordenador, né? Que tinha que passar por eles e tal, eu como funcionário, eu sempre respeitei essa hierarquia de não passar por Importante. cima e tal. Aí eu falei assim, eu tenho que ver, porque eu não posso ter essa ousadia. Mas eu sempre fui ousado, mas também com limite, né? E aí, em 2014, eu lancei um grupo chamado Imprensa de Caratinga. Imprensa Caratinga. Aí funcionou, coloquei um monte de gente, não tinha como mandar o link, só tinha como colocar mesmo, adicionar. A pessoa me chamava, você coloca eu, colocar, coloca eu, colocar. Aí deu um probleminha no grupo, deu uma discussão entre acho que alguém da autoridade e uma outra pessoa que não era autoridade. E aí, na época, a minha coordenadora da emissora era a Marinalva. Ela falou assim, ó, está dando problema e a gente não quer problema aqui para TV, porque você é funcionário aqui e tal. Você rever essa situação aí, é, acaba com esse grupo que se não funciona, não. Você trabalha para a emissora aqui, e o nome que leva é aqui e tal. Aí eu falei assim, olhando para esse lado tá certo e tal, aí acabei.
para aquele grupo que era um só. E era difícil encher um grupo de muita gente, porque Com muita certeza. gente não entendia muito de grupo, não Era um queria, começo ainda era dos um grupos de começo. WhatsApp. Aí, beleza, aí algumas pessoas falaram assim: "Ué, gostei tanto, por que que você não cria?" E em vez de você colocar, você coloca a população e elas vão te ajudar, e elas vão te mandar as coisas. Tipo, em vez de você sair para aí, quase todo mundo hoje já tem um celular que filma e manda. Em vez de filmar e te São mandar, colaboradores diretos do já grupo, manda né? para você e tal. Vai mandar para você também, vai mandar no grupo. Pô, aí eu sentei numa mesa do tamanho dessa aqui e fiquei: "Qual o nome que eu dou? Qual o nome que eu faço?" Aí eu pensei, porque eu queria um nome curtinho. Aí não tinha, não achava o nome curtinho. Que a época não existia hoje, igual existe o chat, né? Você pediu um. Me dá um nome, te Me, dá 30 não. me dá Dá 5 opções. Me dá uma opção aí, daria. Eu pensei, mas tudo que acontece não vira notícia? Aí eu fui e escrevi no papel. Aconteceu, virou notícia, mas ficou tão grande, aconteceu, virou notícia, não vai, o pessoal não vai gostar desse não. Eu falei, mas aí depois eu pensei, não, se você vai gostar ou não, depois é isso mesmo. Aí escrevi, aconteceu, virou notícia. Com o tempo, quando eu fui patentear ele, né, precisou colocar o MG na frente. Olha isso, porque como é de Minas Gerais, tem que colocar aqui deu a opção para o documento colocar MG. Falei, perfeito, então estende aí mais 2 letras aí, Aconteceu virou notícia MG. MG. E aí, eu criei, o grupo ficou um tempão sem patentear. Depois, quando começou a ser outros grupos na cidade, aí eu falei assim, isso vai dar BO, alguém vai querer até tomar esse nome e patentear. Aí eu paguei para fazer, né? Patente hoje, o meu canal ele é patenteado, é reconhecido no governo, no Gov, tudo direitinho. Bacana, bacana. Agora, o Edson, a gente falou aqui da colaboração das pessoas no grupo. Isso Aí tá aqui o X da ajuda coisa, tá? demais, né? A Hoje tecnologia tá o X da ajuda questão. demais. Você acha que todo mundo pensa, Rogério, porque o Edson é o cara. Eu não sou o cara, não, gente. Eu não seria ninguém sem o pessoal do outro lado, É isso que a gente precisa entendeu? de entender. Mas eu só vou dizer o seguinte: você é o cara, assim. Por que que você é o cara? Por um motivo simples. É, pela sua maneira de lidar com as pessoas. Porque se fosse uma pessoa antipática, uma pessoa que os outros não gostam, você não teria colaboradores espontâneos. Não, não A teria. gente precisa de entender isso. Então, quando alguém fala que você é o cara, é exatamente nesse sentido. É que você é o cara que agregou vários colaboradores instantâneos ao seu trabalho, espontâneos, quer dizer, ao seu trabalho, de uma forma mas totalmente voluntária. Então, a pessoa, ela colabora com o Edson de uma forma voluntária. Né? E isso é muito interessante, isso é muito bacana. Exatamente porque você foi conquistando essa credibilidade. E hoje em dia, outros grupos já nasceram, né? Vamos dizer que são filhos do aconteceu virou notícia, né? Porque quando alguma coisa é boa, obviamente é normal as pessoas copiarem. Eh, mas a gente consegue perceber ainda, não porque foi o primeiro, mas a gente consegue perceber ainda uma diferença do aconteceu virou notícia para outros grupos, né? E aí sem demérito nenhum a outros grupos. Só estou dizendo que existe uma diferença, porque o grupo aconteceu virou notícia tem a cara do Edson, né? Os outros grupos você fica meio sem saber quem é o responsável pelo grupo, quem é a pessoa, e até porque o Edson é linha de frente. Como é que você faz, cara, para poder estar aconteceu um acidente em Ubaporanga, tá lá o Edson. Aí daqui a meia hora tá tendo uma festa lá no Imbé, o Edson tá lá também, né? Não, mas aí já aconteceu um capotamento lá no Santa Bárbara. Aí der 40 minutinhos tá lá o Edson. O Edson se multiplica, tem vários sósias do Edson espalhado por aí, como é que funciona? Na verdade, recapitulando, voltando à questão dos grupos, né? É, como eu criei os grupos, eu tive muita ajuda de pessoas que vê a gente com a ideia e depois implementa a ideia. Vai aprimorando aquilo ali. Então eu tive alguns meninos aí que já é, foram mais ousados de falar, faz assim e tal. O Léo Caratinho, meu país, é um deles, Sim, que me ajudou outra muito, referência, hein, cara? sabe? Outra Ô, referência, o Edson, Léo. ele que me incentivou a criar mais grupos, É, se sabe? fo- Na época eu não tinha, não era o tanto que
que poderia colocar. Era pouquinha gente. Aí, mas cria logo 5, cria logo 10. Então, assim, né? Eu fui criando outros grupos através disso aí. Em 2000, não, em 2018, quando veio a pandemia, eu ainda não tinha a página do Instagram. E aí era só nos grupos e eu também não tinha comercial. Então as pessoas, você tem que cobrar. O apoio, né? Aquele Você tem que patrocínio. cobrar, cara, e tal. Aí eu falei assim, mas eu sou ruim para fazer isso, para pegar dinheiro, para falar e tal. Aí eu falei, sério, é mesmo, tal. E aí eu fui e criei, em 2020, 2021, não sei, eu criei a página. E aí eu falei assim, vamos colocar um valor para cobrar. Aí eu comecei. E eu sei até hoje quem foram meus primeiros clientes, que até hoje ainda tem alguns deles, né, que Estão permanecem, fidelizados? que estão aí Manda aí, pode comigo. falar aí, cara. A Joyce da Lingerie, que hoje, né, não tem mais porque teve um problema de saúde, ela foi a primeira a pagar, né? Aí o pessoal, não, você vai colocar negócio de sex shop e tal. Eu falei assim, eu tô colocando que vai me pagar, ué, né? A Joyce foi a E primeira. curioso que as pessoas falam isso como se a maioria não usasse, né? É, Se a maioria. usa. Sex shop, É, sex então, shop. assim, eu tive o Paulo Celeste, Paulo Celeste, Escola que Vitória. Paulo Celeste, Escola até Vitória. hoje tá, né, de autoescola. Eu tive agora um menino que voltou ontem, que também foi meu cliente no início também, que é da Artcel, Arcel. da Rua Raul Soares ali, que mexe com celular, arruma celular, tal, tal, tal. E tem uns outros que não consigo lembrar agora aqui, mas daí foi dando pontapé, deu ir fazendo e fui incentivando, e isso também me salvou, foi me tirando da lama, né? E a questão que você colocou, do pessoal, né, de estar ali, estar aqui, ah, cara, antigamente, e ainda tem gente ainda que funciona com essa mente, de querer ir nos acontecimentos quando as autoridades avisam. Hoje a autoridade não fica avisando mais. Eles não têm esse tempo. Quem avisa é a população. E aí eu dou credibilidade para a população. Pergunta para mim quantas vezes eu caí em uma matéria falsa, um golpe. Uma vez. Nesse tempo todo, Uma vez. um trote nesse Um tempo todo. trote. Falaram que tinha um acidente na BR-474, na Serra, e eu fui lá e não era acidente, não era nada. Então, assim, mas eu sei quem foi, o porquê também, foi porque ficou chateado com a matéria que eu tinha feito e tal. Mas, enfim, hoje essa pessoa que fez esse trote virou meu melhor amigo. E o curioso que o trote, e vou pegar um gancho no que você está falando em relação ao trote, o trote é um dos grandes problemas que o SAMU A enfrenta, Eco Rio enfrentou aí o tempo a inteiro, Ecorio enfrenta, os bombeiros enfrentam, enfrenta. porque assim, Até a polícia militar, ué. e o grande problema é que enquanto você está fazendo um trote, a denúncia falsa, pode estar deixando de atender uma ocorrência real, né? Real. Já aconteceu, velho. É uma questão de consciência, né? Isso é crime, É cara. Isso claro, é crime. é criminoso isso, né? E a gente lamenta muito, mas nesse tempo todo, então, aconteceu apenas um trote com o Edson. Comigo foi. E Então as não, pessoas gostam de você mesmo. porque para mim a visão tem que é real e é verdade, eu vou lá e é verdade, porque eu pessoa gosta. E as pessoas às vezes ficam até assim, olha, se eu te fizer, você não veio. Aí tem coisa que realmente não dá para eu ir. Ultimamente agora, a gente, às vezes, muito cansado, deita para dormir. Eu já perdi em acidente com vítima fatal, assassinato, que as pessoas me ligou na hora. Aí, por que você chega rápido? Porque eu vou no primeiro que me liga e é verdade. Se eu for esperar a autoridade ligar, Hum. aí até a autoridade chegar lá, que fica sabendo, que avisar para o comando para chegar na imprensa, não tem mais nada. Então, a primeira ligação que alguém vê e faz, eu vou lá conferir. E aí chega lá, tá, é batata. Por isso que às vezes eu chego primeiro com a polícia, a primeira vez que eu chego com o bombeiro, né? Porque às vezes eles estão Em várias tentando, ocorrências você chegou antes da polícia, em vários eu chego. Porque antes do todo mundo até bombeiro. pergunta como é que você consegue. Eu consigo, porque o primeiro que viu me avisa, eu vou lá conferir. E aí a pessoa vai ligar para a polícia, está tentando ligar, a ligação cai, enquanto está tentando explicar, eu já cheguei. E isso faz uma diferença enorme, né? Às vezes Porque faz. acho que na maioria das vezes faz, porque a pessoa viu primeiro, não aconteceu, virou notícia. E depois as outras pessoas, outros grupos ou até mesmo a imprensa, vai
Obviamente, cada um vai contar a história da E sua não, forma. Rogério, que os outros demais não tem. Tem, muita gente que tem, mas eu vejo que tem ainda emissoras aqui em Caratinga que ainda vai pela aquele patamar corretinho. Ah, não, vamos chegar lá só depois que as autoridades estiver lá, que tiver polícia, tiver bombeiro, porque até mesmo para se resguardar. Porque quando você vai, eu corro até um risco às vezes de chegar sozinho em algum tipo de ocorrência Um assassinato, por e as exemplo. pessoas estão alteradas e tal. Mas hoje aqui eu não me preocupo muito com isso, porque todo mundo me conhece. E a maioria das pessoas, elas gostam de me ver ali para levar notícia. Até meu com parente dela que está fora, tal. Eu já recebi convite da pessoa falar assim, Edson, eu quero que você filma, é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu quero que você faz ao vivo o enterro do parente meu que está aí, vai lá e faz. Quer dizer, é muito ruim você fazer ali, todo mundo chorando e tal, e você tem que fazer uma live de uma pessoa que morreu. Mas até isso, hoje as pessoas estão me pedindo para fazer. E a gente conversando aqui, até mesmo antes de começar o podcast, de começar esse bate-papo, seu telefone, Tá aqui, ó, ele praticamente não para, né? não para um minuto, Seu é vinte e telefone, quatro horas, noite seu toda, dia telefone é inteiro. o tempo inteiro. Ó, É, chega trava, exatamente. Ele chega tá trava. o tempo inteiro bombando Ó, e ali, aqui, ó, pelo que eu tô vendo aqui, ó, é notícia que tá chegando para mim, ó. uma atrás da outra, né? É notícia, e aí eu tenho que ir lá conferir, ó. Chegou um aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, chave perdida. Tá mandando pra mim aqui que alguém perdeu a chave. Isso é importante de lembrar. Porque Aí, a ó. gente fica pensando também, né, de que, então as pessoas avisam o Edson só a questão de acidente, ou um assassinato, ou homicídio, né? Não, Só hoje eu já devolvi. Através de mim, já devolvendo duas carteiras que foi encontrada por alguém e que a gente devolveu pro dono através do meu canal. é, Celular, cachorro, calopsita, periquito, tudo, E tudo. agora o curioso, assim, e eu também já tive a minha carteira devolvida através do Aconteceu Virou Notícia. Aconteceu, eu estava dormindo na casa da minha filha uma certa noite, tive um evento e Eu nem sabia. cheguei em casa, na Mostra de Matos ali, minha filha, abri o carro, desci e fui para casa. E no outro dia pela manhã, acordei e falei, cadê minha carteira? Cadê a carteira? Com cartão de crédito e tudo mais. Cadê a carteira? Falei assim, caramba, rapaz, aí minha carteira tá onde, hein? E não achava a carteira. Mas isso era 7 e pouca da manhã, 7:30 da manhã. Eu entro no grupo lá e uma colega minha me manda um print, né? Me manda um print lá do grupo. Rogério, sua carteira foi encontrada, está no hotel aí ao lado da rádio aí, ó, Hotel São Vicente, acho que ao lado da rádio É ali isso aí, e ó. tal. E foi um alívio enorme para mim, porque É, assim, velho. porque eu tinha cartão, dinheiro até que tinha uma mixaria lá, mas e estava tudo intacto. Então o que que aconteceu? A pessoa, aí eu perguntei para a moça lá da pensão, né, lá do hotel, quem que devolveu, e tudo, ela falou assim, olha, eu não sei o nome. A única coisa que eu sei foi que esse pessoal que vai à rua cedinho, né, os garis, né, varrendo a rua muito cedo, e aí encontrou entre o carro e o meio-fio, né? E a gente acontece isso direto, né? E foi varrendo e achou. Abriu, viu lá a sua foto, reconheceu que era da Rádio Cidade, pegou e deixou aqui no hotel, né? Que é do lado da rádio. Então, para mim, foi assim. E É um alívio, eu né? recuperei com todas. Eu já estava pensando em bloquear cartão, né? Tal. Danado. E eu, e assim, e para mim foi um alívio enorme, porque até a moedinha que estava no cantinho lá, estava lá aí do mesmo jeito. Isso é Então, massa. assim, isso mostra que realmente funciona e funciona muito bem. Mas você acha que talvez o sucesso do Aconteceu Virou Notícia, ele está muito ligado também a esse fato Principalmente os emocionais de dessas ser um coisas. canal super popular? E assim, Tipo, cara, imagina quando é devolvido um cachorro que é tão querido na família e que foi encontrado através das minhas redes sociais. Um celular, que a pessoa tem tanta coisa ali que não é tanto pelo celular, mas tá pelo a que vida, né? A tem. pessoa tem a vida no celular. Aí a pessoa acha, ó, Edson, já teve gente que achou o celular e não quis devolver porque ficou sem jeito. Ah, não sei como é que vai a reação. Ó, Edson, onde você tá? Eu tô em tal lugar, vou passar e vou te entregar. Aí você anuncia e entrega. E da mãe, mas a filha chegar para pegar o celular chorando.
chorando de Porque a vida da felicidade. pessoa tá no Rapaz, celular. ela falou: Edson, esse celular aqui a gente pagamos 2 prestação, Edson, É. e tal. Eu falei: tá do mesmo jeito, não tem nenhum arranhão, como assim e tal?". Foi a pessoa que achou, não quer aparecer, não quer Sim. nada, e foi atrás de mim, entregou lá, né. O celular que encontraram na BR-116, eu tenho um celular guardado, que eu já anunciei um monte de vezes que foi encontrado entre Santa Rita e Santa Bárbara, o dono não procurou até hoje. Agora, Edson, a gente está falando aqui desses casos, né, achados e perdidos, como eu dei um depoimento pessoal meu aqui da minha carteira, outras pessoas também, com certeza, de documento, bichinho de estimação, como você falou, né, o pet que some, o gatinho, a calopsita, o celular e tudo mais. Moto que é furtada, que jogaram em algum lugar, que o pessoal às vezes não quer ligar para a polícia, acaba denunciando para a gente faz o trabalho de chamar a polícia, falar onde que está. Tudo isso é em benefício do cidadão de bem da Pois é, sociedade. e aí eu quero que você me responda o seguinte: qual é a relação do Edson Simões hoje com a polícia? Que a gente sabe que tem as suas regras, que tem a sua maneira de trabalhar, que tem que ser respeitado, obviamente, que é a autoridade legal ali do momento, né? Eh, qual é a relação que o Edson tem com a polícia hoje? É aquela relação, como você já falou, você é um cara que respeita muito a hierarquia, é um cara sempre respeitoso. Mas muitas das vezes, às vezes, no afã de resolver uma situação, de dar a notícia e tudo mais, pode-se passar por cima de algumas questões. O Edson já aconteceu de ter algum tipo de situação embaraçosa com, de repente, alguém que foi preso que não queria que mostrasse, ou alguém que a polícia queria dar uma preservada porque ainda não tinha, eh, tudo pronto para poder falar quem era. Como é que é isso? O Edson tem uma relação boa com a polícia? Eu tenho uma relação muito boa com a polícia militar, com a polícia civil, com os bombeiros, com o pessoal do SAMU. Assim, eles me respeitam, eu também respeito eles. E assim, no que a gente pode colaborar, a gente colabora. Mas hoje o Edson Simões, eu sou do povo, né? Eu sou também do correto, do certo. Então a gente tem que ser cordial, né? Fazer o correto. Então, assim, tudo que eu faço hoje, eu tenho um bom relacionamento com a polícia, mas um bom relacionamento mesmo. Bacana. Respeito muito o trabalho deles, eles também respeitam muito o meu. Então, assim, quando a gente vacila com alguma coisa que não era para ser daquele jeito, é chamado por alguns cabeças, com muito zelo, com muito trato. Com Edson, daquele jeito lá, você se prejudica, prejudica também a Sim, instituição. De mas outra existe esse vez, canal de diálogo então, existe. De outra vez, cara, tenta fazer assim e tal. Assim, não, beleza. porque você faz o seu trabalho, você prejudica o nosso e vice-versa. Exatamente, porque às Perfeito. vezes uma coisa que eu faço que eu acho que foi certo, tal, para quem tá nervoso no momento, mas não é. Então a gente acaba indo no calor do Mas momento. é Tem muita preciso coisa do mas calor, sabe, é Rogério? isso, o calor do momento. É Tem muita coisa do calor do momento. é preciso ter essa humildade para reconhecer também, né. Não, e eu reconheço, quando eu faço uma coisa que não é, eu peço desculpa, tanto para qualquer pessoa. Direto eu já fui para frente para pedir perdão mesmo, para pedir desculpa por uma coisa que eu já fiz que não era para ter feito, que não era para ter mostrado, que não era para ter falado. É normal, para mim é normal. Tipo, não tenho vergonha de pedir De se desculpa desculpar. nem um minuto, para ninguém, pode ser pra qualquer Essa vaidade que alguns um. têm, Não tenho não. você realmente não tem, né. Esquece que eu não tenho, filho, esquece, Bacana, tem não. bacana, bacana. É assim, e a gente hoje você tem que ser assim, cara, você tem que ser cordial, você tem que ser de todo mundo, você tem que, ter o jogo de cintura, mas que também você não cai no ridículo e continua tendo seu respeito, tanto na sociedade quanto nas autoridades. É, se obviamente eu não vou te perguntar o número de ocorrências que você já Ih, fez, porque você não tem isso catalogado, não eu não tem isso lembro nem o que eu anotado. comi ontem. Agora, assim, mas tem algum, ou acidente, ou homicídio, algo que te marcou, alguma história É muito, que te marcou, assim, tem de uma muito. forma que você fala assim: "Caramba, essa aqui", se o Edson tivesse que escrever um livro, Não, ele tem colocaria muito. essa história e daria um capítulo? Ó, é assim, acontece muita coisa, Rogério, no meio da imprensa e no meio meu hoje, que eu recebo informações e tal, que eu não posso revelar, Sim, que eu não posso falar aqui, porque mais para frente isso pode até me prejudicar. Então a gente tem coisa que, eh,
as pessoas que me seguem, que me passam, que eu não posso comentar. Claro, claro. Tem coisa que É coisa e coisa. confiabilidade, que confiou em você, né. Então a confiança é a alma do negócio, então você não pode perder essa confiança. Mas, assim, se eu for lembrar aqui N matérias que eu já fiz, que tipo assim, pô, sabe, que foi de relevância. Por exemplo, uma matéria que foi muito de relevância que eu fiz, que foi o encontro daquela motorista aplicativo, das 2 motoristas aplicativo, né, que eu fui, na hora que eu ajudei, que eu participei. Da Então, da Sirlene, Sirlene e da outra aqui, ó, a do outra eu Córrego do esqueci o Laje. nome. Também esqueci o nome. Então, assim, várias matérias assim, cara, de tipo assim, de acidente que eu já fui, que eu já participei, que eu já ajudei, eu já deixei o celular para ajudar. Tem muita gente que às vezes critica a gente. Ah, mas você só sabe filmar, mas não sabe o que a gente já fez para ajudar. Um próximo acidente que o pessoal me criticou, falando que, em vez de você ficar fazendo live aí, eu fiz a primeira live para poder pedir ajuda, para pedir socorro. E depois eu deixei o celular com outra pessoa e estava lá ajudando, sabe, a tirar o cara da serragem. Mas hoje em dia, essa é uma outra pergunta que eu tenho que te fazer também. Quem está tão exposto na rede social, e você está exposto de uma forma muito natural ali, né, no calor do acontecimento, gente, porque assim, ao vivo é um negócio que não é para qualquer um não. E eu fico muito à vontade para poder falar que ao vivo não é para qualquer um, porque eu nasci no rádio fazendo ao vivo lá em 96, e é um negócio complicado, Você tem que né. Falou, rebolar, tá né. falado, e depois você desfala, mas que falou, tá Fala, falado. falando. Não tem, né, o ao vivo. E com vídeo também é muito complicado, porque é imagem. Então você está, obviamente, exposto É tão complicado, no Angélica, dia a que dia. teve uma tentativa de homicídio, pouco tempo aqui. E eu aí na gafe, comecei a live falando e fui falando assim: "O morador, no início da manhã, ao invés do café, ele comeu foi bala". Quer dizer, eu falei no calor, eu tinha que pedir desculpa depois, Sim. entendeu? Eu tinha que tirar a live do ar, Uhum. porque assim, pra mim aquilo ali era estava suando normal. Depois que eu E fui ver, outra coisa, cadê? mas corre o risco, é aí que eu te dizer, o fato de estar lidando com isso no dia a dia, homicídio, acidente, com tragédias no dia a dia, porque infelizmente, gente, a grande maioria das notícias não é de quem ganhou na loteria, não é de quem está fazendo 100 anos, né? Porque isso é matéria legal de fazer, né? Ah, velhinho completando 100 anos, ó que bacana, aí é só alegria, né? Fulano ganhou na loteria, mas isso é raridade. A 99% das matérias e dos chamados que o Edson atende são acidentes, homicídios, né? E isso envolve, tem uma carga emocional muito grande envolvida, né? Tem uma carga emocional muito pesada. E quando você faz ao vivo, você corre o risco de acontecer isso mesmo. E outra coisa que a gente precisa se preocupar muito é que é algo tão natural para você que corre o risco de desumanizar. É aquela velha história do médico legista, né? Ele viu tanto cadáver na vida dele que para ele passa a ser um negócio normal, só que é só para ele, para o resto não é. Tem um impacto. Então, corre-se o risco do Edson estar num acidente e para ele ser algo que alguém que passou ali e viu vai ficar 5 noites sem dormir. O Edson vai chegar em casa cansado, bater a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilamente, Já me né? perguntaram isso, você em casa, você Você come normal, você dorme, você dorme, mas é porque se naturalizou, né? é, Agora, quando se naturaliza isso em relação a dormir e a comer, isso sem problema. Agora a gente tem que tomar o cuidado para não naturalizar isso no expressar, né? É como se estivesse falando da morte de uma pessoa e falasse da morte de uma barata. Não, Rogério, nessa questão aí é um negócio muito nessa complicado, né? questão aí de o pessoal achar que você precisa descansar, que o negócio é pirar, eu não tenho problema com isso. Você acredita que o meu grande problema se chama, eu nunca falei isso pra ninguém, vai ficar sabendo agora. Eu tenho problema com situação amorosa. Quando eu baqueio, se eu tiver qualquer se eu tiver um problema num relacionamento que eu tô gostando, que tá massa, tal, se tiver um problema nele, aí ferrou. Dívida não tira sono do Nada, Edson, carro quebrado não tira sono nada, do Edson, acidente na nada. estrada não tira sono do Edson. Agora,
mulher brigou Ferrou. aí ferrou, deu ruim. Desgraçou minha vida. Desgastou pra vida. Desgraçou. Se eu tiver com a pessoa, se eu tiver curtindo ela, então. E aí deu ruim. E a gente brigar, velho. Se a gente tiver uma discussãozinha boba, acabou meu dia, velho. Acabou seu dia. Eu gosto de estar bem com o que eu convivo. Então você precisa de estar bem É, sempre, né? eu gosto. E você não consegue separar isso do Do dia a dia, emocional. não? É Não, do profissional, não? não. Aí Porque eu surto. assim, eu graças a Deus, Não tem não, um eu ponto tenho vários. Então, esse aí é o Esse é meu o seu. ponto fraco. O Esse é o ponto fraco. A mulher brigou em casa e Ferrou. deu ruim pro Deu Edson. ruim. Se eu souber que a gente tá mal e tal, aí meu dia acabou. Meu dia acabou. Então, mais um motivo para ser muito carinhoso com a patroa. Né? Ué. Mais um motivo para tratar bem, levar ali aquele chocolatezinho, Não, mas mandar eu já aquela flor. parte. Mais um motivo para já poder tratar faço. bem, porque senão vai te prejudicar no seu trabalho. Uhum. Então, cuida bem da patroa, leva com carinho, né, para não dar ruim no serviço também. Verdade. Porque a gente Rogério, sabe mas que tirando isso, cara, é assim, graças a Deus, eu tenho feito um trabalho com a comunidade, com várias pessoas que hoje eu tenho seguidor de tudo quanto é lugar hoje. Então, assim, não é só Caratinga que me segue, eu tenho seguidor baiano, do Sergipe, do Pernambuco, de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu tenho seguidor para dar. Se eu fizer uma live aqui e pedir o pessoal para começar a mencionar de onde está falando, você vai falar, não, é mentira. E aí você vê a quantidade de gente que fala dos mesmos lugares. bacana. Do Espírito Santo. Cara, eu tenho uma Bacana. gama de gente que me segue do Espírito Santo. Agora, ô Edson, vamos aqui, a gente já está chegando no finalzinho do nosso tempo, né? E o papo com você foi tão bacana que já tem Dá pra fazer uma parte 2. uma hora que a gente tá batendo um papo aqui quase, mas é inevitável tocar num ponto que talvez você já deve ter sido procurado, indagado, perguntado sobre isso, que é a questão política. E aí não é questão de quem você apoia ou deixa de apoiar, não é isso. É a questão que o Edson tem pretensão política, porque com esse sucesso todo na rede social, com esse bem todo que você faz à comunidade, com esse serviço que você presta à comunidade de uma forma tão clara, tão transparente, tão objetiva e com tanto carisma e simplicidade, o Edson já foi assediado por cacifes, né, por caciques da política de Caratinga para ser candidato, pelo menos a vereador ou não? Já. Já? Diversas vezes. Inclusive, eu sou até um cara que sou afiliado. Já estou afiliado num partido, mas sou afiliado, gente. Eu deixo até, Rogério, isso em aberto para falar que não vai entrar nessa. Até porque eu já estou Dessa água eu não bebo, né? Não, eu bebo dessa água e da outra para Então, beber também. O que acontece? Eu já estou nesse meio político aí, né? E graças a com quem eu trabalho, né? Que praticamente eu fui meio que induzido a estar e tal. Todo mundo sabe que eu trabalho com o Pedro Leitão. que E o é Pedro Leitão, eu trabalhei com ele como assessor para deputado federal e também trabalhei agora na campanha para para a campanha prefeito. para prefeito. Inclusive, o Pedro Leitão é alguém que eu quero que venha aqui ao Abrindo o Jogo, né, para que fale com a gente. E eu tenho até um convite especial para fazer ao Pedro Leitão, para que ele venha junto com o pai dele, para contar um pouco da história da Aí família. 2 horas aqui, tá? Para contar um pouco da história da família. Reserva 2 horas para eles. E essa passagem de 1 hora bastão só do Cláudio. não dá, né? Pois é, então o convite já está feito aqui ao professor Cláudio Leitão e ao Pedro Leitão também. Agora, esse assédio em relação esse assédio em relação ao Edson não dá uma balançada, não? Tipo assim, cara, eu cheguei até aqui, eu tenho uma história para poder contar. Eu falo pro pessoal, Rogério, que eu acho que eu tenho condições hoje, um patamar, do jeito que eu tô aí, de ajudar o povo mais como eu tô do que eu vim vereador. Eu falo por quê? Hoje, vim vereador, o povo ainda tem aquela mentalidade que vereador Tem que ficar dando as é coisas. eleito para poder dar cimento, telha e tal, remédio e tal. Gente, né? O vereador é feito para cobrar, obra, para cobrar isso, para cobrar fiscalizar e tal. As pessoas não entendem isso, que o salário que ele ganha é para ele, está trabalhando para isso. E a maioria das pessoas não pensam assim. Ah, eu te elegi, você não vai me ajudar? Você não vai me dar isso? E aquilo outro e tal. Eu penso que eu já não tenho pai, sendo que eu sou Deu ruim. ruim. Aí vai brigar em casa com a mulher. Aí vai ter briga. Entendeu? Aí eu penso assim, mas eu não vou falar para você que eu vou aceitar ou não vou aceitar. O tempo é dono da razão.
Você né? vai deixar as coisas acontecerem de uma forma bem Deixa natural. rolar e eu não vou tô aqui falando pro meu público: "Ah, o Edson tá fazendo pra não, gente, eu nunca fiz nada pensando tô fazendo isso aqui porque meu pensamento é vir vereador", esquece, eu nunca pensei nisso, né. Pode acontecer: "Ah, Edson", porque eu tenho certeza, meu povo, que se eu entrar para vir vereador, que o povo quer do vereador é que ajuda, quer dinheiro, que eu não sei o quê. Se vocês quiserem que eu venha vereador para ajudar vocês, massa, eu não tenho dinheiro para gastar. Mas se for para mim entrar para poder bancar tudo depois, eu prefiro nem entrar, prefiro nem mexer com isso. Porque o vereador, ele tem limites, ele é fiscalizado, ele é tudo. Então, o cara não pode fazer o que o povo quer, que o povo elege a pessoa, mas depois ela quer de volta. Então, o pessoal não pensa, espera aí, nós elegeu ele, mas ele veio trabalhar para cobrar para a gente, para os benefícios vir em forma de outras coisas, saúde, segurança, rua bem pavimentada para vocês andar, para não ficar tropeçando nas calçadas e caindo, quebrando a cara. Então, eu penso que é assim, mas o povo, a maioria do povo pensa que é de outro jeito. É porque a maioria do eleitor brasileiro, e isso foi até uma conversa que a gente teve aqui com o Johnny, no Abrindo o Jogo da semana passada, é que o eleitor também ele tem uma parcela de responsabilidade muito grande em relação àquilo que ele mais fala do político. Porque se o político comprar, é porque tem alguém que vende. Você não vai comprar o que não está à venda. Uhum, Então, se o político está comprando, é porque tem alguém vendendo. uhum. Então, a gente precisa de entender exatamente isso. Mas a pergunta sobre a política era inevitável, porque nós temos exemplos aí, vou até tomar a liberdade aqui de citar o Elzo Martins, né, que foi eleito vereador agora na última eleição, tendo como pano de fundo, obviamente, eh, aquilo que ele também sempre fez na rede social, né, aquilo que ele conquistou com o trabalho dele na rede social, de maneira correta, de maneira honesta, e acabou rendendo esse fruto para ele de ser vereador. Então era inevitável te fazer essa pergunta também, se você tinha isso em mente para a eleição de 28, né, de ser candidato aí a vereador. Agora, Edson, eu quero te agradecer, cara, porque um bate-papo bacana demais, né? Eu sei que para você ter que tirar aí uma horinha e pouco, uma hora e meia, para a gente poder bater um papo aqui entre aguardar o programa, começar a gravar, então lá se vai mais de uma hora e meia. Isso para você é complicado pelo seu, porque você é acelerado e o seu trabalho acaba acelerando também ainda mais. Então eu quero te agradecer por esse tempo aqui desse bate-papo. Foi muito legal conhecer a sua história, né? Saber da sua origem. Eu tive o prazer já de conhecer seu pai lá no Pepeto, né? Eu brincava com ele, baiano de Teoflotone, ele ficava bravo demais na conta. Tem várias coisas que tem que ser baiano de É, né, baiano é, lá de Gandu, é, ele baiano lá fica de Piauí, que ele é natural de Piauí, Piauí, né? aí tu ia na casa Mas dele, né. eu sacaneava ele, é baiano de Teoflotone, ele ficava bravo. Então, assim, eu quero te agradecer pela presença. Tenho certeza absoluta que esse sucesso que você está fazendo é fruto, primeiro, do seu carisma, né? O Edson chega, começa a falar e as pessoas param para poder ouvir. Então, isso são poucas Ainda pessoas. mais que né, aí gosta, né. São poucas, mas são poucas pessoas. Não, você não fala errado, você fala da forma que as pessoas entendem, É. né? Esse falar errado, a gente tem muita mania de falar assim, porque fulano fala errado. Não fala aquele português corretíssimo, todo rebuscado, e tal, mas você fala a linguagem de 90% da população Eu até brasileira. falo com o pessoal aí que de vez em quando vai lá me torrar, porque foi um texto gente, eu não sou professor de português, eu sou um comunicador, e os pontos do "i" aí vocês colocam, faz igual Netflix, você assiste o Netflix, no final você não entende nada, é pra você imaginar o que era antes e o que vai ser depois. E o curioso é o seguinte, né, cara, que você falou, sou um comunicador. Você é um comunicador há muito tempo. E tem muita gente, né, que confunde ser comunicador com o camarada ter um diploma universitário, com o camarada ter uma carreira acadêmica. O comunicador, o Chacrinha era comunicador, né, e não tinha esse diploma acadêmico dessa forma, como comunicador, né, e outros comunicadores também, alguns até têm um diploma acadêmico, alguns até têm, mas em outras áreas.
Então, a comunicação, você aprende sim na faculdade, ela te ensina muita coisa, a questão das técnicas, a questão da linguagem, a questão da gramática, mas o carisma do comunicador, o fato de conseguir chamar e fazer com que as pessoas fiquem prestando atenção em você. Num mundo onde hoje todo mundo quer ser estrela, é muito difícil. É muito difícil. Então, hoje todo mundo com celular é comunicador. Todo mundo com celular hoje é Eu falo comunicador. isso com as pessoas É, que a me ques mandam mensagem: "Ah, você podia vir fazer uma matéria". Eu falo: "Não, eu não vou não". "Ah, por quê?". A matéria é sua, pode fazer aí e me mandar". porque todo mundo é "Ah, comunicador hoje mas em eu não dia. sei não". "Ah, você não sabe da reclamação?". "Sei". "Não, você que quer postar, você não quer que eu posto aquilo que você tá vendo aí o que você Porque quer?". se você Aí a for até pessoa: lá, "Ah, o que que você eles vai têm?". "Ah, a rua entrevistar a tá assim, pessoa. assado". Então filma essa rua que você acha o problema, que você já convive o problema, narra o problema e me manda pra você ver. Aí a pessoa: "Então tá bom". Aí vai lá e grava, manda pra mim, o problema tá ali. E são os vídeos que mais batem engajamento, Ó, porque minha eles mulher são falou comigo: "Essa espontâneos. minha rua tá aqui assim, assado", assim, falei com ela: "Vai lá e filma e me mostra". Ela foi lá. Então você vai fazer o favor, você vai mandar esse vídeo pra gente, já que você está mostrando aqui no Ó, Abrindo o Jogo, mandou. e a Nayara vai colocar esse vídeo pra gente, a Nayara vai colocar esse vídeo pra gente Num pedido já, durante o bate-papo, de tá um bom? pedido de Na aquela. hora da edição aqui do Abrindo o Jogo, tá na área. Você vai colocar esse vídeo que o Ed acabou de receber aqui agora, É, a beleza? mulher tá falando da rua que tá assim, assim, assado. Agora, você falou de vários aspectos, né? eh, da sua infância, de cachorro que sumiu, de calopsita, de documento e tudo mais. Agora, tem aquela matéria que o Edson já foi chamado para poder fazer e caramba, isso aqui vai dar BO para o Edson, do tipo, alguma mulher que queria pegar o marido no flagra, já Já fui aconteceu. chamado para fazer esse tipo de matéria, mas não aceitei. Porque é uma coisa que É muito pessoal, né? é pessoal e é uma coisa de polícia civil, tal, e eu oriento as pessoas, entendeu? Nesse caso. Igual uma mulher já me ligou de madrugada falando que Edson, eu não consigo falar com a polícia e tal, meu marido vai me matar aqui. Aí eu falei: "Filho, mas aí você liga para mim, 2 horas da manhã, e aí teu marido vai pegar o celular e vai achar o que que Vai você achar acha que que é vai eu. achar?". Não, liga, não, mas a polícia tá dentro e tal, e eu sei que você atende. Falei: "Não, mas eu Então orientei ela". acontece, às vezes, E uma mulher aí está sofrendo uma violência, ela liga pro Edson, aí o máximo que eu posso fazer é encaminhar para a polícia. é orientar o que ela deve fazer, entendeu? Às vezes acontece também que a polícia, uma ligação do Edson direto, porque você tem um contato direto com o comando da polícia, tem contato porque a gente mora numa cidade onde a gente, quem está na Eu recebo imprensa no muita dia a dia ligação, Rogério, por é conta muito disso, conhecido. por eu ter muito contato com a polícia, Exatamente. eles acham que Então a pessoa vindo o para Edson mim vai chegar é, mais rápido o para Edson resolver o vai problema. ligar, tipo assim, o Edson vai ligar direto do capitão, é mais Essa ou menos isso. semana mesmo, vou te contar uma história que uma pessoa me chamou, porque ela, quase, uma tentativa de estupro. Não conseguiu encostar nela, tal, mas ela me chamou. O trem aconteceu no sábado e ela me chamou na segunda. Aí eu achei que teria sido naquela hora. Eu cheguei lá, não, mostrou o vídeo do cara correndo atrás dela e tudo mais. Aí eu disse: "Mas eu não consegui, eu não fiz ocorrência e tal". Eu falei: "Deixa eu falar, para mim fazer essa matéria aí agora, você tem que ter o boletim de ocorrência para mim falar o que que foi registrado e tal". "Ah, mas e como é que eu faço?". Eu orientei ela: "Amanhã você vai na Procura a delegacia, polícia, na mostra o polícia, vídeo. mostra o vídeo, vai ver, eles vão analisar, aí eles vão tomar providência. Agora, você fazer a matéria aqui agora e vai me complicar. Não tem como fazer essa matéria". Aí ela calmou e tal, e falou: "Né, você tem razão mesmo". E foi. E aí ela foi orientada que não, para ela não era bom fazer matéria, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber esse jogo de cintura. Não é só chegar e me dar ibope, fica uma matéria como essa, mostrar a Isso. imagem que eu vi, que ela me mostrando o cara correndo atrás dela pelado e tal, 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 e ela com a pedra na mão tentando esconder desse que vadeira, aquela coisa toda. Pensa o tanto de visibilidade que ia me dar. Sim. Mas aí eu não posso pensar só assim.
entendeu? Eu não Isso, posso isso pensar. é a questão da ética de pensar no outro também. É, porque você, ó, você vai ficar mal falado, o pessoal, mas não apareceu, mas o pessoal acaba sabendo quem é, o pessoal vai procurar É e tal. melhor levar a imagem para a É, polícia toma as eles atitudes. tomam, você não vai ser, depois ninguém vai saber que foi você e tal. Se eu faço, porque você quer É vingar. uma proteção para ela mesma, né? Porque não, a pessoa quer fazer para se vingar, para se livrar do agressor, aquela coisa toda. Mas e depois? É. Então, eu acho importante também essa orientação que você dá para as pessoas. E Tem aquilo que várias você falou. matérias, Rogério, que o pessoal me liga para fazer a matéria e tal, que é para prejudicar uma prefeitura, prejudicar não sei o quê. A maioria das vezes eu não faço, eu oriento, sabe? Poderia fazer, tal, até trem de escola, não sei o quê, que acontece. Melhor orientar e a pessoa ir resolver. A pessoa quer não resolver o problema. Então, se você tem um meio de como ajudar a pessoa para ela resolver o problema, eu prefiro ajudar ela a resolver o É, problema. a questão é que algumas pessoas não querem resolver problemas, eles querem criar problemas. É, Aí é complicado. essas pessoas que eu vejo que quer criar, eu me afasto, sabe? Porque poder fazer. Eu não Exatamente. vou poder entrar nessa briga. Por exemplo, tem que hospital, por exemplo, cara. Cara, gente, é difícil demais você entrar em briga de hospital, de paciente com médico. Então, eu já falo, meu, gente, eu não tenho esse poder de ajudar vocês nessa Que é uma situação. outra situação também Quando tem que matéria igual meu colega o Elzo, ele às vezes pega, mas ele tem alguém que vai fazer para ajudar naquilo. sim, Entendeu? Por isso que às vezes ele pega. Ele tem um caminho para ajudar. Eu não tenho esse caminho. é verdade. É muito mais prático. O cara que já, igual ele, é vereador, tem a mídia, e chama ele para fazer a matéria, mas ele vai lá fazer a matéria, mas ele já tem já o Ele já caminho tem a resposta para aquela para ele pessoa, fazer. além da matéria. Exatamente. Perfeito. Para ele, nessa parte é fácil. Igual ele não fez muita coisa lá na UPA lá e tal. E assim, ele não resolveu, Sim. mas ele tem um caminho para resolver. Muito mais O prático. Edson é o comunicador, não tem o poder de polícia, né? E nem de E nem médico, de... e nem dos caminhos, os caminhos dos médicos de saúde é muito mais complicado, todo mundo sabe, todo mundo tá vendo a vivência do meu pai. Meu pai, desde o primeiro dia que saiu de casa para a UPA, para o Cazu, para o Márcio Cunha, eu acompanhando, eu sei como que funciona, É difícil. sei como é que é. Não é fácil. Então, as pessoas que estão do outro lado acham que a gente tem a mídia, a gente tem um conhecimento, a gente tem as pessoas que resolvem. E as pessoas têm uma fantasia que você consegue, ainda mais que ela está no desespero Sim. para resolver. E nem sempre vai conseguir resolver. Não. Ô Edson, cara, quero te agradecer demais por esse bate-papo. Eu tinha certeza que seria bom, mas me surpreendeu, foi melhor do que eu imaginei. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai voltar a conversar outras vezes e que você continue fazendo cada vez mais sucesso, como aconteceu, virou notícia. E aconteceu, virou notícia, já está rendendo muitos frutos, porque, como a gente já falou, outras pessoas estão seguindo o mesmo caminho com o Edson, que se tornou referência nessa forma de dar a notícia, dessa maneira de se comunicar e está dando aula para muita gente aí de como se comunicar com simplicidade, com originalidade, com carisma E que, e realmente inclusive, muito Rogério, bacana. não te cortando, tem pessoas que iniciou e que eu ajudei, sabe? Eu não vejo as pessoas como meu concorrente, porque eu acho que cada um tem o seu nicho, cada um se porta de um jeito, cada um conquista De uma de uma forma, forma, ninguém toma as minhas conquistas. Pra você ter uma ideia, ninguém consegue tomar os meus clientes, quanto mais as minhas conquistas. Então, assim, eu não vejo quem. Onde você está? Ué, eu vou fazer o que você está fazendo. Você precisa de quê? Bora, eu vou fazer uma entrevista com você para você começar a te apresentar ainda. bacana. Foi o que eu fiz. O Romário, o Povo Conectado. Né? É um exemplo. Quando começou, eu falei assim, ele não sabia perguntar. Falei, não, o Romário é assim, assim. Levei ele em entrevista junto comigo, para a gente fazer junto, para ele ver como é que faz, ao vivo também. É isso. E hoje está aí o Romário, ó. Vai dali, vai daqui, levando notícia, fazendo notícia, tem parceria com um, parceria com o outro. Eu não vejo como concorrente, sabe? Até Eu porque vejo que você tem abriu gente aí portas. que me vê como concorrente. Hoje tem algumas emissoras que eu tenho certeza que me vê como concorrente. Mas eu não vejo ninguém concorrente, que no tanto que eu ajudo todo mundo. Tudo que eu faço, quando eles não têm, eu mando. Quando eu chego para fazer que ninguém vai lá, eu faço. Até sem o meu microfone, já pensando para mandar para eles mesmo. Ou Isso. seja, se eu fosse um cara orgulhoso, egoísta, o que eu ia fazer? Não, eu vou fazer com o meu microfone aqui, só tem o meu aqui. O que eu faço? Eu vou lá e coloco lapela na pessoa E e faz. faço, eu uso. Ô, Edson, não deu tempo eu ir, toma aqui.
Tá aí, ó, pode usar do seu jeito. Bacana. Porque todo mundo tem os seus preferidos, que gosta de ver ali, que gosta do seu texto, E que e gosta a do seu e a jeito. comunicação, ela pode ser a mesma notícia, ela é dada de várias formas, por pessoas diferentes. O mesmo acidente pode ter várias formas Agora, de se uma noticiar coisa ele, eu falo para você, Rogério, sem fugir da eu verdade. prezo realmente em chegar rápido na matéria. Não é que eu quero chegar primeiro que todo mundo, não é que eu quero passar por cima de ninguém, às vezes as pessoas confundem isso. Ô, gente, eu não gosto de perder o cenário. Só isso. Eu tenho um negócio comigo, tipo assim, o negócio aconteceu agora, se eu pudesse, eu já Que é estaria lá para que fazer é naquela hora que acontece. que Esse é é o meu aquela problema. visão que é Não uma é porque visão eu quero do cara chegar. que foi cinegrafista durante Gente, muito não tempo. é que eu quero mostrar primeiro que o Diário, que a Sistec, que o Supercanal. Não, o meu negócio é não perder o cenário. E aí o pessoal acha que é porque eu quero mostrar para que todo mundo. Não, eu quero pegar os primeiros cenários, Não, o e outra movimento, porque e outra todo coisa. mundo quer ver aquilo que assim que aconteceu, E ué. ainda tem uma questão, isso é muito do rádio, tá? Embora não tenha o cenário, a imagem, mas é muito do rádio, o fato de ser imediato, ser instantâneo. E outra coisa, mesmo se você tivesse, eh, a vontade, o desejo de chegar em primeiro, de dar a notícia em primeiro lugar, é é do jogo, é legítimo. Né? Você não tá fazendo igual o Dick Vigarista, furando o pneu do carro de ninguém para poder chegar na frente. Você Não. simplesmente tá pegando o seu e chegando. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Cara, brigadão, brigadaço mesmo pela presença, tá? Foi um prazer bater esse papo com você aqui no Abrindo o Jogo. Um dos melhores que eu já fiz aqui em relação a bater papo, a trocar ideia, a fluir o assunto, né? Muito bacana mesmo. Eu tenho certeza absoluta que o aconteceu, virou notícia, vai acontecer durante muito tempo ainda, porque você merece dar um abraço no seu pai por mim, tá Pode bom? deixar. Valeu, Rogério. Ô, Até lá gente, para não bater as botas. não, bate não. Ô, gente, é o seguinte, ó, semana que vem, mais um Abrindo o Jogo aqui pra gente poder bater papo, e semana que vem a gente vai falar com o pessoal do agro, vamos falar com o pessoal que tá mandando vir aí, pessoal que tá preocupado com agro, mas pessoal que conhece muito também do mercado, meu amigo Júlio e o sócio dele, o Pedro, pra gente poder bater um papo aqui, tá certo? Abraço pra vocês, valeu!